Ok, pessoal. Depois dessa perspectiva aí do processamento de informação, nós temos a perspectiva ecológica. Sobre a perspectiva ecológica, a gente já falou um pouco sobre elas, exatamente porque no livro que a gente está estudando, né, a base para todas as explicações que estão no livro parte, né, dessa perspectiva ecológica. Então, todas as ideias que nós já discutimos aqui, eu também tenho uma tendência, essa é uma perspectiva mais moderna, né? Ela começa a vir a partir da década de 80, né, com esses autores aí, o Scott Kelso, o Neil, que foi aquele cara que foi aquele pesquisador que fez aquele triângulo das restrições lá que eu já mostrei para vocês, a Esther Telen, o Gibson, que fala mais sobre a percepção, a ação, a importância do sistema perceptivo dentro do desenvolvimento das ações motoras, do desenvolvimento motor. Então, ela leva em consideração esses diversos sistemas que existem dentro, ou seja, todos os sistemas do nosso organismo que estão interagindo o tempo todo, né? E também fora do corpo, ou seja, as relações que ocorrem interna e externamente, né? Quando observa o desenvolvimento dessas habilidades motoras. Então, apesar, né, da perspectiva de processamento motor levar em consideração o ambiente também, ela não leva tanto em consideração o ambiente, né? Ela fica mais preocupada com os processos internos. Aqui não, aqui ela coloca, essa perspectiva coloca o ambiente como se fosse parte integrante praticamente, né, e responsável, né, pelo desenvolvimento motor, tá bom? Então, dentro dessas perspectivas, nós temos duas aí que se destacam, né, que são, uma é a percepção-ação e a outra é o sistema dinâmico. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas aí aqui mais para frente. Então, primeiro vamos falar sobre os sistemas dinâmicos, né, que é uma organização do sistema restringe ou canaliza o comportamento. Então, lembra quando a gente estava falando lá sobre aquelas restrições do Neil? Então, que tinha as restrições do organismo, né, que são estruturais e funcionais, aquelas restrições do ambiente e as restrições da tarefa. Então, dependendo de como a gente organize e essas restrições estão apresentadas para a gente, isso acaba canalizando o nosso comportamento, né? Ou direcionando o nosso comportamento para alguma direção. Então, por exemplo, eu vejo uma criança que quer pegar coloquei um slide na primeira aula, acho. Eu vejo uma criança que quer pegar um brinquedo que está em cima do sofá, só que essa criança ainda não sabe ficar em pé, ela não sabe ainda chegar lá, ela está só engatinhando. Então, o que ela vai fazer? Ela vai ficar desesperadamente tentando se organizar dentro das limitações que ela tem para conseguir ficar em pé e pegar esse brinquedo lá. Então, o ambiente está fazendo com que ela tente se organizar. Então, ela vai tentar um dia, vai tentar 2 dias, 3 dias, até que em um determinado momento acontece alguma coisa dentro do corpo dela, né? Ou seja, os sistemas acabam se desenvolvendo, ela começa a desenvolver um pouquinho mais de força, ela começa a desenvolver um pouquinho mais de equilíbrio, ela começa a desenvolver um pouquinho mais de habilidade para conseguir sair da posição horizontal para ficar na posição vertical. Então, tudo isso vai ocorrendo simultaneamente. Em determinado momento, ela vai lá e vai emergir esse comportamento. Mas tudo por quê? Porque o ambiente propiciou uma tarefa para ela, que é pegar esse brinquedo que está lá em cima, ou então pegar aquele controle remoto que ela vai quebrar, ela vai estragar vários controles remotos. Então, ela quer pegar esse controle remoto e ela vai morder o controle remoto. Então, aí vai ser a conquista dela. Então, o ambiente está propiciando, né, essa mudança. Então, ou seja, o que está acontecendo? É a estrutura do seu corpo que retira alguma das escolhas de movimento que seu sistema nervoso central poderia dispor, por exemplo, restringe o movimento para algumas poucas ou uma possibilidade. Tá? Então, ou seja, ela, como eu falei, ela não consegue ainda levantar e sair andando, então ela precisa ir ficar apoiando ali e tal, e depois, no segundo momento, que ela vai conseguir andar a partir que ela vai se desenvolvendo também, tá bom? Então, os princípios fundamentais aí, por exemplo, já viram essa figurinha aí do Cal Newport, né? O comportamento motor, ele se auto-organiza e emerge dessas interações aí entre indivíduo, ambiente e tarefa, dentro de um contexto, dentro do ambiente que ela está, tá? Então, aqui só para a gente ver, né, um gráfico para mostrar como que esse comportamento pode ocorrer. Então, digamos que nós temos aqui vários sistemas, tá? Esses sistemas ali, nesses quadradinhos aqui do lado esquerdo, por exemplo, coloca aí o sistema 1
a capacidade da criança desempenhar força. O sistema 2, a capacidade da criança ter equilíbrio. O sistema 3 é a capacidade de ela sair da posição, da habilidade motora, né, de ela sair da posição horizontal para a posição vertical. O sistema 4 talvez seja um sistema de flexibilidade dela para ela conseguir fazer, né, essa habilidade motora e tal. E daí, em determinado momento, né, a interação de todos esses sistemas aqui é que acabam determinando, né, o comportamento. Aí, digamos, para eu conseguir chegar aqui, nesse comportamento aqui, ó, que é o comportamento de ficar, de fato, em pé no sofá, eu precisei desenvolver todos esses outros sistemas aqui. Digamos que, por exemplo, ela tinha todas as outras coisas. A flexibilidade é algo que ela já tem bastante, que eu coloquei aqui de propósito. Então, ela não precisaria desenvolver a flexibilidade. Desculpa, coloca aqui o sistema 1, a flexibilidade. Ela sempre teve essa flexibilidade, sempre foi alta. Então, ela não precisou melhorar a flexibilidade, tá vendo? Então, aqui, ó, a força ela precisou melhorar para conseguir chegar. O equilíbrio ela precisou melhorar para conseguir chegar. Qual que foi o outro que eu falei? O equilíbrio, e aqui e a habilidade de ficar em pé, né? E a habilidade de sair da posição horizontal para vertical, ela também precisou melhorar. Só a partir do momento que ela conseguiu desenvolver todas esses sistemas aqui, né, que estão interagindo, é que ela conseguiu fazer com que o comportamento emerja, tá? Então, aqui é legal que a gente pode colocar um conceito para vocês que a gente chama de limitador ou controlador de taxa. O que é isso? É um sistema que está presente no indivíduo e que segura ou atrasa o surgimento de uma habilidade motora. Então, por exemplo, a gente sabe que as habilidades motoras, elas têm alguns limitadores ou controladores de taxa. Vamos dar alguns exemplos aí? A gente consegue correr sem ter a força para conseguir ficar na posição de voo? Ou seja, na fase de voo? Se a gente não tiver força para conseguir ficar na fase de voo, a gente não consegue correr. A gente pode ter a habilidade já pronta, eu já sei fazer a corrida, eu consigo fazer a corrida, eu tenho o equilíbrio, só que chega na hora de produzir a força, eu não consigo produzir a força para ficar na fase de voo da corrida. Então, ou seja, eu nunca vou conseguir correr até que eu tenha uma força suficiente para fazer com que eu tenha, né, no meu padrão motor, né, de locomoção, a força para sair do chão e ficar em fase de voo, tá? A mesma coisa, vamos colocar aqui, como vocês gostam, que eu falo muito de basquete, tá? Eu vou falar de basquete, tá? Então imagina, digamos que eu tenha, olha lá, vamos colocar todas as... Vocês assistiram aquele filme Homens Brancos Não Sabem Enterrar? É um filme muito antigo, né? Que fala que o pessoal não conseguia enterrar. Aí, olha só como é que era legal. Digamos que a pessoa já tinha a força, já tinha ele desenvolveu a flexibilidade, desenvolveu a potência, tá? Só que aconteceu, a habilidade ele não tinha. Então, apesar de ele conseguir conseguir atingir todos os outros objetivos nos sistemas, quando chegou na hora da habilidade, ele não tinha habilidade para conseguir fazer né, a habilidade motora lá para conseguir enterrar. Então, essa é uma dificuldade, tá? É mais fácil a gente ver, normalmente, o que acontece. A potência, né? Por exemplo, normalmente o que acontece para conseguir enterrar uma bola de basquete, normalmente todo mundo consegue, só que ninguém tem potência para chegar na altura. Então, imagina que o limitador de taxa aí nessa habilidade motora, aqui no sistema 4, seria a potência. Então, ele só consegue a uma determinada altura para conseguir enterrar se ele tiver a potência na hora do salto ele chegar, né, no alvo. Então, isso aí, colocado no basquete, ou colocado ao longo do desenvolvimento motor, nas habilidades fundamentais, né, a gente tem que saber e identificar para cada uma das habilidades quais são esses controladores de taxa. Para que serve isso, professor? Imagina que você está trabalhando com uma criança e você percebe que ela está com dificuldade para atingir um marco motor, por exemplo. Digamos que ela não consegue se manter em pé. A hora que ela é colocada em pé, em postura parada, ela acaba caindo. Aí o que acontece? Se eu consigo controlar todas essas variáveis aí, por exemplo, eu consigo controlar a força, eu consigo controlar a flexibilidade, eu consigo controlar o padrão de movimento. Aí eu vou ver, opa, o que está acontecendo? O equilíbrio dela é muito ruim, ela está muito pobre no equilíbrio.
Então, se eu conseguir treinar, estabelecer algumas estratégias para fazer com que ela treine esse equilíbrio, né, se for o equilíbrio que estiver limitando, ou que ela treine a força, se for a força que estiver limitando, eu consigo, a partir, né, do desenvolvimento dessa variável ou desse sistema, fazer com que ela atinja o comportamento. Porque às vezes ela vai ficando atrasada e ninguém sabe por quê, né? E às vezes é uma questão de limitador de taxa e o professor de educação física, né? Ou então um terapeuta aí, ocupacional ou um fisioterapeuta vai conseguir fazer algumas avaliações para fazer com que ela consiga, né, atingir, né, os objetivos delas de movimento. Tá bom? Aqui é só a mesma figura, tá? Eu esqueci que eu tinha feito esse slide aqui. É a mesma figura, eu expliquei lá em cima já. Tá? Então, outro princípio importante do desenvolvimento motor pela abordagem de sistemas dinâmicos é que ele é descontínuo, mesmo em fases de mudanças contínuas, porque às vezes novos padrões acabam substituindo os mais antigos. Então, dá uma olhada aqui, tem dois exemplos aqui. Um padrão motor é o caminhar. Então, digamos que eu estou precisando chegar muito rápido em algum lugar. Então, se eu for caminhando, eu tenho um tipo de velocidade. Aí, se eu acelerar, faça um experimento em casa. Tente acelerar a caminhada. Em determinado momento, sem você nem perceber, você vai estar correndo. Por quê? Porque ela tem uma limitação de velocidade. Daí, de repente, o seu sistema... o seu organismo vai identificar que você precisa mudar o padrão de movimento, né? E a outra habilidade, o caminhar, é um padrão de organização, um padrão de coordenação, é um tipo de controle, é uma forma que a gente trabalha, é uma habilidade. A corrida é uma outra habilidade. E isso não acontece só nos seres humanos, acontece também, por exemplo, nos animais. Eu estou colocando aqui um cavalo, né, que tem 3 tipos também de estratégias para locomoção, dependendo da velocidade. Então, se ele estiver muito lento, ele está andando; se ele estiver um pouquinho mais rápido, ele começa a trotar; e se ele estiver na velocidade maior que ele pode alcançar, ele vai estar galopando. Então, são algumas estratégias aí que ele utiliza para conseguir atingir os objetivos, tá? Então, ele tem estágios, né? Mas ele também tem algumas descontinuidades por causa dessa questão, né, que novos padrões acabam emergindo, né, ou substituindo alguns antigos, tá? E depois, né, dando continuidade, mais aí as ideias de Gibson, né, que é essa abordagem da percepção-ação, que também é uma abordagem ecológica, né, que mostra que a percepção é direta, ou seja, não é necessário que o nosso cérebro realize grande quantidade de cálculos para definir, por exemplo, a posição do nosso corpo. A gente sabe onde o nosso corpo está em relação aos objetos, em relação ao ambiente que a gente está. E esse conceito de affordance aí é muito importante, por isso até que eu trouxe para vocês, que é a relação que nós observamos, né, que nós podemos ter com o ambiente e com os objetos que estão no ambiente. Por exemplo, quando eu olho, eu sempre dou esse exemplo, né? Quando eu olho uma bola de futebol, eu vejo o que essa bola pode fazer, o que ela me permite. Ela permite que eu quique ela permite que eu brinque com ela com a mão, ela permite que eu dê uma cabeçada nela, se ela não for uma bola de má qualidade, se ela estiver boa ainda, eu consigo cabecear e não me machucar. Ela permite que eu faça várias coisas com ela, consigo fazer balãozinho e assim por diante. Aí eu pego uma outra bola e vejo, essa bola aqui é de boliche. Poxa, a bola de boliche, ela não permite tantas coisas, é um pouco diferente. Poxa, mas ela é pesada. Então ela serve, por exemplo, para fazer uma brincadeira de quebrar pino numa pista, ela é lisa, então ela vai deslizar numa pista de boliche. Ela pode permitir outras coisas também, né? Dá para fazer uma agressão com ela, né? Se alguma pessoa estiver irritada, mas a gente não é violento, então a gente não vai fazer. Mas assim, a gente olha essa relação. Agora, vamos pegar assim, por exemplo, uma cadeira. O que uma pessoa vê? Vejo a cadeira, vejo o meu corpo. Então, as relações que eu tenho com a cadeira, da cadeira com o meu organismo, já se estabelecem. Ela é ótima para a gente sentar uma cadeira, ela é ótima, talvez, para a gente trocar uma lâmpada, porque ela vai me dar uma altura, mas você não pode usar a cadeira para fazer algumas outras coisas. Por exemplo, você não consegue brincar com essa cadeira para chutar ela, por exemplo, arremessar ela em algum lugar. Ela é desajeitada, ela não tem muitas utilidades para isso. Então a affordance é esse entendimento aí da função e é direta
que esse objeto tem e como que ele pode oferecer de oportunidade para você dentro do ambiente, tá? E também, né, esse conceito de escala corporal, né, que envolve a utilização das nossas proporções corporais quando a gente decidir por um movimento. Então, por exemplo, eu sei o tamanho dos meus membros, eu sei o tamanho, a minha estatura, né, eu sei como que eu vou me relacionar. Então, por exemplo, se vem uma bola de voleibol que está em determinada altura, eu sei se eu consigo pegar ela enquanto ela está ainda passando por cima, ou eu tenho que atrasar um pouquinho para esperar ela cair, né? Dependendo da altura do meu corpo. Então, a partir da experiência, a gente vai aprendendo tudo isso. Então, a nossa escala corporal seria como que a gente entende, né, o tamanho do nosso corpo, a forma como a gente está colocado no ambiente para as tarefas que nós vamos realizar, para o objetivo que nós temos ambientais, tá? De movimento, tá bom? De ação motora. Bom, pessoal, então estamos acabando, né? Só para a gente terminar, né? Essa aula aqui, ela foi realizada também em colaboração com as minhas orientadoras, né? A professora Cintiraga, né? Que é pesquisadora e professora aqui da Unesp de Rio Claro, e a minha orientadora de mestrado e doutorado, que é a professora Ana Maria Pellegrini, né, que foi orientadora da Cíntia também, né, e a Ana Maria Pellegrini é uma das precursoras da área de comportamento motor no Brasil. Ela estudou com aqueles nominhos que vocês viram lá, ela estudou com o Richard Schmidt no mestrado, estudou com o Carl Newell no doutorado, estudou nos Estados Unidos, tanto mestrado quanto doutorado, e trouxe esses conhecimentos para o Brasil. Então, é uma pessoa que estudei quase que 12 anos com ela ainda mora em Rio Claro, aposentada agora, e super homenageado da área, e eu sempre gosto de agradecer quando eu dou aula assim, de bases teóricas, perspectivas, essas duas pessoas que foram as pessoas que me orientaram, que me ensinaram e me ajudaram bastante em tudo que eu fiz até hoje, né, dentro da área de educação física, que é a minha área de estudo. Tá? Então, muito obrigado pela aula de hoje. Tá? Então, vou encerrar e agora a gente abre para discussão. Tá bom? Professor. Oi? Uma